Olá, pessoal da Educação de Jovens e Adultos. Minha cordial saudação a todos e todas. Eu sou o professor Gilson Dias e hoje nós vamos fazer uma viagem pelo nosso componente de Geografia. Acompanha comigo. Aula de número 82, Geografia, População Brasileira. Muito bem, pessoal. Você já se perguntou quantas pessoas tem no Brasil? Já fez essa pergunta? Responde aí no chat. Quantas pessoas você acha que tem no nosso país? Tá? Mas antes de falar sobre o número total de habitantes, é importante entender quais são as políticas necessárias para a contagem da população e quais os instrumentos necessários para isso. Então, vou trazer para vocês alguns conceitos usados na geografia que são chaves para entender um pouquinho da extensão da população brasileira. O primeiro conceito é de densidade demográfica. Acompanhe. É a relação entre a quantidade e a quantidade de habitantes na superfície de um território, tá? A relação da quantidade de habitantes e a superfície de um território. É geralmente expressa por habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, importante destacar aqui, quando nós falamos sobre densidade demográfica, concentração de pessoas por metro quadrado, eu gosto muito de usar esse exemplo. Imagina você um elevador, tá? No elevador vem escrito a capacidade máxima, por exemplo, 10 pessoas, tá? Então, quando ele está com a capacidade máxima, com o limite dele, ele chegou em sua densidade total, né? Quando ele está levando 2 pessoas, por exemplo, ele está com a sua densidade baixa, né? Sua densidade está baixa porque está levando apenas 2 pessoas, mas ele vai funcionar do mesmo jeito. Quando ele ultrapassa 10 pessoas, ele corre o risco de não funcionar, tá? Corre o risco de entrar em colapso. Por isso que é importante sempre seguir as regras, né? Se é 10 pessoas, 10 pessoas. Trouxe uma animação para vocês. Vamos falar sobre a quantidade de pessoas, né, de acordo com alguns países do mundo. Acompanha comigo. Na nossa árvore genealógica, imagina aí você a nossa árvore de população a nível mundial, nós temos aí a distribuição das famílias, das pessoas, tá? Muito bem. Então, cada região, cada país desses, China, Singapura, Alemanha, Estados Unidos, você vai ver a quantidade de filhos por casal. Observa bem, né? Então, lá a base Singapura, a base de filhos por casal é 0,5, tá? Então, mais ou menos um filho por casal. Em compensação, países como a Nigéria, lá na África, já são 6,85. Isso dá uma média, tá? De aproximadamente 6 a 7 filhos por casal. Percebe a diferença? Então, nós temos aí países como a China e a Alemanha. Vou pegar a Alemanha como exemplo para você, ó. 1,3 filhos por casal. Dá uma média de 2 filhos por casal, né? E a média da Nigéria de 7 filhos por casal. Isso é considerado alto. Por quê? Porque quando a gente fala da quantidade de filhos por casal, nós estamos falando da necessidade de políticas públicas para atender toda essa população, tá? Então, países como a Nigéria, por exemplo, não tem estrutura básica para atender essa densidade elevada de pessoas em seu território, tá? Então, esse é o primeiro conceito, densidade demográfica. Vamos usar mais um conceito de transição demográfica. O que é isso? É o período de passagem das altas taxas de natalidade e mortalidade para as taxas mais baixas. Então, nós já sabemos que as taxas de natalidade é o número de nascimentos. Taxa de mortalidade significa pessoas que morreram, obituários, tá? No Brasil, vemos a diminuição da taxa de fecundidade. O que é isso, professor? Taxa de fecundidade, filhos por mulher. Então, tivemos a redução, né, no Brasil, no caso, de número de crianças. As mulheres estão tendo menos filhos, né? Antigamente, por exemplo, você pode perguntar aí para os seus avós, para os seus tios,
quem são mais antigos, né? Quantos filhos cada casal tinha, né? 8, 9, 12, 15 filhos. Hoje, o casal tem no máximo 2 filhos. E existem muitos casais sem filhos, tá? Isso vai gerar um impacto na economia, tá? Isso vai gerar impacto na produção. Isso vai gerar impacto na relação geracional, tá? Vamos ter um desequilíbrio aí nas questões geracionais, tá? Isso acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Um dos motivos da diminuição da taxa de fecundidade, por exemplo, é o acesso da mulher ao mercado de trabalho. As mulheres estão trabalhando com todo direito, com toda dignidade. Estão estudando mais também. Quanto mais tempo a mulher está estudando, mais ela pensa na carreira, mais ela pensa no trabalho e a família acaba diminuindo. Não quer dizer que elas deixaram, excluíram a família. Não. Agora, os planos são outros. Até porque, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes sociais, não está nada fácil manter uma família muito grande no Brasil. Hoje, a família de hoje não é igual a família de 50 anos atrás. Acompanha comigo a densidade demográfica brasileira. Nosso país possui uma área total de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? É o quinto maior país do mundo. A nossa população, em 2016, passou dos 200 milhões. Importante dizer isso, tá? Naquela época, as taxas de densidade demográfica ficaram em 2,43 habitantes por quilômetro quadrado. Esse dado é interessante porque foi o ano que nós ultrapassamos 200 milhões de habitantes. Hoje nós passamos de 213 milhões de habitantes. Vou mostrar para você daqui a pouquinho o IBGE para confirmar isso para nós. Mas olha só como era a família no início do século XX, por exemplo, né? Pai, mãe, muitos filhos, né? Hoje a estrutura da família mudou, tá? Então, mostrando para você no mapa do Brasil aonde está essa concentração de pessoas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês de preto porque fica melhor para a marcação para nós. Observa que as taxas primeiro, vamos aqui na nossa legenda, tá? Em habitantes por quilômetro quadrado, tá? Quanto mais vermelho fica na nossa legenda, mais concentrado é a quantidade de pessoas nessa faixa territorial. Então acompanha comigo. Olha aqui o Amazonas. Aonde concentra a maior parte da população do Amazonas? Na capital, Manaus. Não quer dizer que em outras cidades do nosso grande estado nós não tenhamos concentração de pessoas. Temos. Entretanto, a maior densidade populacional do norte do nosso estado está na capital, Manaus. O mesmo vai acontecer lá em Rio Branco, no Acre. Tá? O mesmo vai acontecer na capital do Pará, Belém. Mas observa, tá? Todo o litoral do Nordeste. Tá? A grande concentração de pessoas no litoral do Nordeste. E essa concentração fica bem maior nos estados do Sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, tá? Fica bem mais intensa. E aí você vê os estados do sul do Brasil também, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também apresentando uma grande leva de concentração de pessoas. É como se nós tivéssemos uma balança. Pensa comigo aí uma balança, né? Então, de um lado, nós temos uma concentração mais elevada do que outra, tá? Então, nos estados da região sul e sudeste do Brasil, uma grande concentração de pessoas. No Nordeste, principalmente no litoral. No Norte, nas grandes capitais, tá? E também no Centro-Oeste, nas capitais. Vamos lá falar sobre a fecundidade brasileira, tá? Que diminuiu ao longo dos anos. Então, nós estamos vendo uma imagem para vocês aí, ó. Em 1960, por exemplo, as brasileiras tinham uma média de 6 filhos, tá? Perguntem aí, tamanho de vocês, dos avós, dos tios, né? Quantos filhos eles tinham nos anos 60? Nos anos 80, passou para 4. Uma média, né? Mais ou menos. Mas tinha casal que tinha 5, tinha 6, enfim. Nos anos 2000,
era de 2 filhos. E a partir de 2020, a média diminuiu para 1 filho por mulher, tá? Então, você pode perceber que tem a diminuição da taxa de fecundidade. Nós já falamos os elementos, né? A mulher no mercado de trabalho, quanto mais ela estuda, enfim. Vamos falar agora de um outro conceito importante, o conceito de migração. O que é a migração? É a mudança de um indivíduo de um local para o outro. Os motivos econômicos, político-religioso, natural e cultural. E importante também para nós falarmos sobre a migração. Nosso país, por ser um país também de dimensões continentais, as pessoas vivem se deslocando de um lugar para o outro, tá? Que é a diferença que eu vou falar para você daqui a pouco de emigração e imigração, tá? Muitas pessoas se deslocam, o mundo está em movimento. Apesar do coronavírus, né, que as pessoas não podem sair, mas imaginemos antes do coronavírus, né? As pessoas se deslocavam de todos os lugares do mundo, né, principalmente em busca de emprego, em busca de trabalho. Nós vimos na Europa, por exemplo, grandes, infelizmente, marcas da desigualdade social, quando os países desenvolvidos bloqueiam a entrada de pessoas vindas de países pobres. Então, no caso, o migrante é aquele que se desloca da sua cidade, do seu local de origem, em busca de melhores condições de vida, de trabalho. Ninguém sai da sua casa, do seu país de origem, para passar necessidade em outro país, né? Ele vai em busca de melhores condições de trabalho. Então, vamos usar um exemplo, a diferença entre migração e emigração. Acompanha comigo. A imigração, né, é a saída de pessoas do seu país de origem, e a migração é a entrada de pessoas de um país diferente. Então, por exemplo, eu saio do Brasil para a Europa, tá? Eu sou imigrante. Eu saio de Manaus para São Paulo, eu sou migrante, tá? Então, exemplo para nós aí sobre migração e emigração. Outro conceito importante para nós, taxas de natalidade. O que é esse conceito? É o registro de nascimentos ocorridos da população durante um período, tá? E as taxas de mortalidade são os óbitos ocorridos durante um período também. Então, nós temos 2 registros. As taxas de natalidade, nascimentos, e as taxas de mortalidade. Como é que se registra o nascimento? Você sabe? Fala no chat aí para nós. Como é que se registra um óbito? Você sabe também? Comenta com a gente no chat, tá? Daqui a pouco eu falo para vocês. O crescimento natural e vegetativo, importante para nós. É a diferença entre os nascidos, natalidade, e as taxas de mortalidade. A diferença entre os nascidos e as taxas de mortalidade, nós vamos chamar de crescimento vegetativo. Quando nós estamos com crescimento vegetativo em alta, por exemplo, é quando se nasce mais gente do que morre, tá? Por exemplo, nessa tabela que eu trago para vocês aí, olha, nós estamos com o crescimento vegetativo do Brasil de 1960 a 2020, ele está em queda. Por quê? Porque o número de nascimentos de 1950 até 2020 diminuiu, tá? Diminuiu. Em comparação ao número de mortes até 2020, todos os dados aqui são levados em consideração antes do período da pandemia, tá? Preciso registrar isso, porque são dados que falam antes dessa triste marca de doença que nós temos no mundo, né? Então, pessoal, nessa imagem, trago para vocês aí, olha, o fluxo de pessoas no Brasil. Nosso país é um país de extensão continental, né? Então, entra e sai muita gente, né? E tem espaço para todo mundo acaba bem-vindo no nosso país. Tem essa história de barreira, de pessoas, né? Que ninguém é bem-vindo. Não, todo mundo é bem-vindo no país. Tem um vídeo que eu trago para vocês agora, bem ilustrado mesmo, para você olhar, ó. Tá vendo aí o nosso país, em sua extensão territorial? Nem todos os lugares estão ocupados, né? Claro que temos aí grandes vazios demográficos, né? Mas nós temos aí entrada e saída de pessoas, todo mundo é muito bem-vindo, não temos essa história aqui no país
de barrar as pessoas que vêm de outros países, tá? Apesar de que tem gente maluca aí fora que quer criar isso, mas não. Nós somos um país da inclusão, que recebe, todo mundo é muito bem-vindo. Tem uma outra imagem para você, que é da contagem populacional do Brasil, né? Que eu falei para vocês, aí o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz a contagem da população, o registro, né? Lembra que eu falei para você que é por conta dos registros de nascimento? Então, olha, hoje nós estávamos com 213.196, 213 milhões 196.104 habitantes. Só que essa contagem, ela varia a cada 20 segundos. Não quer dizer que nasceu uma pessoa em 20 segundos, não. Mas são registros feitos por todos os cartórios espalhados aí Brasil afora. Então nós estamos aí com mais de 213 milhões de habitantes, tá? Estamos passando pelo período do coronavírus, mas nós vamos superar isso e vamos voltar a ser a grande nação que nós sempre fomos. Ok, pessoal? Vamos chamar agora a nossa dinâmica local interativa? Primeira questão: população de um país ou de uma região cresce e diminui com base nos processos de diferença entre nascimentos e mortes. A diferença entre migração e migração. A partir dessa afirmação, responda o que é crescimento vegetativo ou natural, tá bom? Então, comenta no chat para nós aí, por favor. Na segunda questão, embora o Brasil seja um país... Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona com sua população total, com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Essa relação entre população e área nós chamamos o nome de letra A, taxa de crescimento, letra B, índice de desenvolvimento, letra C, densidade demográfica, letra D, taxa de natalidade. Tá bom? Pessoal, daqui a pouco a gente volta e comenta aí as respostas com vocês.
Muito bem, pessoal, estamos de volta aí para a nossa resposta da nossa dinâmica local interativa. Espero que vocês tenham respondido no chat, que a participação de vocês ela é muito importante para o sucesso do nosso programa Aula em Casa, tá bom? Na primeira questão, eu perguntei o seguinte: a população de um país ou de uma região cresce e diminui com base nos processos de diferença entre nascimentos e mortes. A diferença entre as migrações migração e emigração. A partir dessa afirmação, responda o que é crescimento vegetativo ou natural. Todas as respostas que vocês colocaram no chat, elas estão corretas. Eu não vou desclassificar nenhuma, até porque não é esse o nosso objetivo aqui. Tá? Nosso objetivo é que vocês participem. Então, professor, mas está diferente aquilo que você respondeu para aquilo que eu coloquei no chat. Não tem problema. Estamos aqui para aprender juntos. Vale a participação de vocês. É isso que eu preciso, tá? É a participação de vocês. De todas as respostas que vocês colocaram, o que fica mais próximo é a seguinte: o crescimento vegetativo ou natural é o saldo entre nascimentos, taxa de natalidade, e os óbitos, taxa de mortalidade. O comentário que eu faço sobre a questão é o seguinte: o crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural, tá? Representa a diferença em taxas de natalidade e de mortalidade no período de um ano, quando relacionados aos movimentos migratórios. Permite a análise do crescimento demográfico de um lugar, tá bom? Todas as respostas estão corretas e é bom dizer que é a participação de vocês que a gente quer nesse momento. Vamos à segunda questão. Na segunda questão, fala assim: embora o Brasil seja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Em relação à população e área, damos o nome de: letra A, taxa de crescimento. Letra B, índice de desenvolvimento. Letra C, densidade demográfica. Letra D, taxas de natalidade. Então, a resposta, nesse caso, a resposta correta é a letra C. Por quê? Olha só. Também é conhecido como densidade populacional, um índice demográfico, que permite avaliar a distribuição da população de acordo com seu território. A densidade demográfica permite que sejam feitas comparações entre as diferentes regiões avaliadas. Esse índice é expresso por habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa DLI. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. E até uma próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.